com vocês para apresentar o nosso programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso entrevistado, o professor Alípio Casale, da Faculdade de Educação, professor do Programa Educação e Currículo, certo? Para nos falar sobre as políticas públicas de educação, certo? Obviamente, ao meu lado, minha querida Márcia, parceira da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, né? E eu, Neide, da Faculdade de Educação. Alípio, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Neide, E a Márcia. pergunta que não quer calar, enfim, o que é políticas públicas de educação ou políticas públicas primeiro? Parece que essa é a pergunta que não quer falar, não parar na história do país, né? Porque há quanto tempo esse país se debate com essa coisa política pública, né? Realizar política pública. Bom, eu já estou dando uma pista de que eu estou pensando sobre essa questão e sobre a pergunta de vocês. Olha, eu vejo muitas pessoas falarem de políticas públicas, mas pegando, digamos, o lado mais técnico, talvez mais formal da coisa, do ponto de vista de técnicas de gestão, etc. Quer dizer, um governo não se faz, um Estado não se faz sem que tenha políticas, e as políticas são públicas. Mas é tão óbvio dizer isso que eu acho que não acrescenta nada. Eu penso o seguinte, quer dizer, sobretudo a partir do lugar da educação, que é um lugar social, é um lugar de realização de direitos, é um lugar, digamos, central na realização da vida humana, de um projeto de humanidade, porque, enfim. Então, eu, quando penso em políticas públicas e exatamente relacionado à educação, não tenho outra referência a pensar senão o seguinte, que não basta pensar que o pública da política, quer dizer, políticas públicas, esse públicas aí não é e não pode ser um mero adjetivo da substância política. Pelo contrário, ele é parte da substância, ele é parte do substantivo. Política pública, poderíamos dizer assim, o público político, enfim. Ou seja, seria pública de responsabilidade de quem, vamos dizer assim? Quem que deveria estar pensando muito bem, essa política? Então, aí que está. Quer dizer, o que vai definir essa coisa da política? Quem é que responde? Quem é que produz? Então, ela é pública não só pela formalidade, mas pela substância que ela tem. Então, vamos pensar um pouquinho sobre algumas das questões que estão aí dentro. Quer dizer, em meu lugar, o tema é muito vasto. Sim. Quando você coloca... Bom, enfim, vamos tentar. A gente abrange... quer saber qual é a sua experiência. Sim. Ok, vamos lá. Inclusive no viés da educação, né? Então, porque em si o conceito, quer dizer, ele abrange todas as áreas sociais e tudo que tem a ver com a sociedade, na verdade, né? De um outro ponto de vista, se a gente pensar bem, praticamente todo o esforço das ciências, principalmente as ciências humanas, mas não só, convergem, e eu diria até, tem como objetivo, tem como destino realizar-se na forma de políticas públicas. Porque para que serve o conhecimento? Para que serve o conhecimento? Não é para satisfazer a curiosidade acerca do mundo. É para tomar esse conhecimento e convertê-lo em um bem público, e ele ser bem público significa colocá-lo no circuito do processo de produção social da vida dos sujeitos. E, portanto, o modo de realizar isso concretamente é convertê-lo em que eles ações políticas. Exatamente, que eles fundamentem políticas. Então, essas políticas seriam ações propostas, é isso? Como nós podemos definir de forma simples? São ações, são premissas que vão interferir na vida da sociedade. Como a gente poderia dizer para as nossas pessoas aqui? Então, digamos assim, é um modo de funcionamento da sociedade. De funcionamento. A política é um modo de funcionamento, né? E nisso também já tem uma substância, porque eu estava falando do público como substância, mas a política também já é substância, porque política polis. É o governo da cidade. Governo é Kyvernos, né? É o piloto do navio lá atrás. Então, é a direção. Quer dizer, para onde vai? Quer dizer, nós estamos falando de movimento, nós estamos falando que a sociedade tem um movimento e esse movimento tem aí uma certa direção. E para onde vai? Para onde vamos? Para onde vai o coletivo? A decisão sobre isso
E a execução desse movimento, dessa direção, portanto, desse propósito da vida social, isso se realiza pela política. A política pública é isso. E assim, quando a gente pensa em política, a gente pensa em político. Essa classe complexa. Tem que pensar nos políticos. Não, eu queria fazer uma claro. pergunta assim, né? Como é que um professor, um acadêmico, trabalha com política? Né? Assim, como é que esse professor chega na política? Porque acho que é importante a gente poder ter essa ideia de que agir na política, trabalhar com política, não é necessariamente ser um político. É ser um ser político, mas não ser um profissional político. Um agente político, né? Então, o chamado o político, ele é um agente, ele é um profissional, é um dos cidadãos, né? Ele é parte daquele corpo de cidadãos que dedica-se explicitamente, especificamente e, eu diria, exclusivamente, deveria ser, né? Ele tem um mandato, né? Ele tem um mandato para dedicar-se para a gestão da coisa pública, não, que é, enfim, a substância do trabalho dele. Mas a gente deu esse nome para esse agente, mas isso não tira do cidadão, de todos os cidadãos, a qualidade de políticos, né? Até porque o político, ele é político por um mandato. Mandato significa o seguinte: quem é que manda? Ele tem um mandato, significa ele recebe um mando. Quem manda é o populus, é o povo, é o coletivo dos cidadãos, né? E o que significa que esse político deve obedecer. O mandato dele é um mandato de obediência. Precisa contar para eles. Precisa contar para eles. É um mandato de obediência. E como é que um professor chega lá? Peraí. Então, ele é um mandato, ele tem que mandar, por sua vez, ele vai estabelecer leis, né? Ele vai negociar junto com os outros poderes, etc., o executivo, vai formular leis, ele vai auscultar a população, etc., e ele vai, se ele estiver no legislativo, é para produzir leis, se ele estiver no executivo, ele vai mandar, ele vai executar, né? E estiver no judiciário, ele vai julgar, etc., etc. No executivo, sobretudo, que é o mais, talvez, bastante crítico, né? Ele vai mandar também, mas vai mandar obedecendo ao legislativo, obedecendo às leis e obedecendo, sobretudo, ao mandato que ele recebeu, né? E esse mandato é popular, então essa vontade. Quando ele exerce esse mando descolado, sem ouvir, sem obedecer, obediência significa ouvir, né? Obaldire, né? Se ouvirá, portanto, cumprir o mandato significa isso. Então, aí ele está deteriorando o poder, ele está fazendo do poder um fetiche. Aí é a degeneração, é a degradação do político. Muito bem. Então, desse ponto de vista, já houve professores, já há professores que são políticos, que até associaram, relacionaram sua carreira, o seu trabalho, o seu compromisso com a política. Começaram como professores, depois foram para a política formal, institucional, partidária, etc. E é bom que aconteça isso, porque é evidente, a vida política institucional, ela coleta cidadãos de todos os diversos segmentos que representem todas as diversas forças que estão vivas na sociedade, para poder exatamente dar a elas voz e dar a elas poder, né? Empoderar dúvidas, essas vozes. A política é um empoderamento da voz. Eu queria ter umas dúvidas, né, para ouvir você, que é o seguinte: da onde vem as ideias que vão formar o que chamamos políticas? Então, como que essas pessoas que elaboram as políticas, quais são os mecanismos que elas usam para poder ouvir os professores, a sociedade, enfim, os diferentes segmentos, para elaborar essas políticas? Existe alguma pista? Você tem aí? Olha, como você vê isso? Aí são diferentes práticas, né? Certo. Diferentes sociedades, diferentes governos, estados, vamos dizer melhor assim. Mais no Brasil, vamos pensar. Pensar no Brasil. Em diferentes tempos da nossa história, de construção da democracia, de diferentes modos isso aconteceu. Mas também existem diferentes modelos no resto do mundo, né? De como é que funciona isso. Então, já a decisão de parlamentarismo ou presidencialismo é uma grande distinção importante quanto ao modo de funcionamento da coisa, né? A dinâmica de realização do poder. Mas é claro que tem uma outra distinção muito importante, que é a monarquia e república. Então, nós estamos falando no campo da república, no campo que é onde a democracia pode se realizar
de modo pleno. Não estou dizendo que na monarquia não possa existir democracia, mas a república é o modo próprio de realização substantiva da democracia. E, bom, e como é que isso funciona? Bem, os mecanismos de representação, aí tem vários modelos, se é representação distrital, se é representação provincial, nacional, então diferentes mecanismos. Do ponto de vista formal, não existem regras fixas para isso. Isso fica um pouco a critério, digamos, da sensibilidade política de cada político, de cada partido, porque aí também tem diferentes concepções e práticas. Diferentes partidos, os partidos demonstram a sua diferença por seus projetos. E aí nós podemos dizer, uns são mais democráticos e outros são menos democráticos, mais centralistas, por exemplo. Né? Uns têm como projeto um desenho de sociedade mais aberta, mais plural, mais universal, mais igualitária, com direito mais amplo, e nesse sentido são mais democráticos. Outros têm uma concepção de sociedade acreditando pelo critério, pelo viés da gestão, de buscando mecanismos de mais eficiência, etc., acabam tendo um perfil, digamos, mais elitista, no sentido de achar que a sociedade se organiza melhor mediante condução forte de elites, bem preparadas, meritocráticas. Na sua opinião, Isso é uma concepção. É uma concepção de política. O outro pode gritar, não, tem que ser uma coisa mais participativa, é mais lenta, mais demorada, menos eficiente, mas tem mais qualidade social. Bom, aí tem diferentes coisas. Nesse momento, assim, você está dizendo então, que ele acaba diferentes modos de ações, de conhecer e aí elaborar aquilo que houve, por onde que vai. Na sua experiência de política pública em educação, existe uma ação que você considere relevante, que possa compartilhar, dizer, olha, esta ação é uma política pública? Olha, eu acho que uma das coisas mais interessantes, eu não tinha pensado nisso antes, uma das experiências mais interessantes, inclusive pela qual eu passei um pouco quando estava junto a Luiza Erundina no governo da cidade de São Paulo, na prefeitura na época, é a questão do orçamento participativo. Interessante. Falando de executivo, né? Sim. Falando de executivo. Porque o legislativo já tem práticas, tradições, praxes e mecanismos, etc. A nossa Constituição já abriu a possibilidade de projeto, não só o critério de representação, mas o critério de participação. É possível fazer emendas constitucionais pelo viés da participação da população e não só pelo legislador, né? Então, nós já temos mecanismos que compõem aí um pouco a representação com a participação. Mas o executivo, nem sempre ele assume, digamos, de modo mais radical essa ideia da participação. E eu acho que uma das ideias fortes que eu penso que tem ainda um potencial muito grande nessa linha de democratizar o poder é o orçamento participativo. Quer dizer, o executivo, antes de fazer uma proposta orçamentária para o legislativo, ele faz uma consulta direta à população. E a população organizada por seus movimentos, por suas representações, seus coletivos, diz quais são os seus projetos, diz qual é a leitura que faz da sociedade, diz onde acha que o direito não está sendo realizado plenamente e faz uma propositura de um orçamento que venha a corroborar o cumprimento de um direito. Sim. Porque sempre tem direito em jogo. Isso é importante. Suposto direito. Suposto direito. Luta por direitos. O que levou o professor Alípio a sair da sala de aula, da academia, para uma ação política, para uma ação de trabalhar com políticas públicas, de estar inserido num determinado órgão? Você estava falando, né, no meu momento de trabalhar com a Erundina. O que te faz buscar esse trajeto? Fez, né? Porque já está lá atrás, né? Agora não mais. Não, fez assim, foi uma circunstância. Eu estava, na época, na gestão da universidade, eu era vice-reitor de planejamento e administração da universidade, chamava de VRAD, né? Mas cuidava do planejamento e administração. O reitor Vanderlei, Luiz Eduardo Vanderlei, Paul Singer era professora aqui da casa, Luiza Erundina, professora licenciada então, foi eleita, uma surpresa a eleição dela. Ela chama Paul Singer para ser uma espécie de primeiro secretário, um secretário que articularia as outras secretarias. Uma ideia clássica de planejamento. O planejamento racional da cidade implica isso. O planejamento não pode ser um pedaço da gestão da cidade, e sim o eixo, né?
da gestão. Então, ela chamou o Paul Singer para fazer o planejamento e, com isso, articular as demais secretarias. E o Paul Singer me conhecia aqui da PUC, fazendo a gestão da universidade, tinha acabado a gestão naquele ano, em novembro de 88, não, desculpa, de 98, novembro de 1998. 88 foi a Constituição. Peraí, volta. Volta. Olha só a memória. Novembro de 1988, sim. Na época da Constituição. Foi o da Constituição, mesmo ano. Constituição. Isso é que me confundiu um pouco, mas foi. Então, 84, 88 foi a nossa gestão. Ela foi eleita em 88, para assumir em 1º de janeiro de 89. Então, o Singer me chama para atuar com ele no gabinete e fazer um pouco o papel de auxiliar dele nessa função de fazer a gestão das diversas secretarias. Então, eu fiquei primeiro um tempo na secretaria com ele, depois eu frequentei o gabinete. Eu não conhecia pessoalmente Luiza Erundina, nem ela a mim. Então, mas nessa frequência aí, ela acaba me chamando e tal, e aí eu fui para a chefia de gabinete, depois assumi também a secretaria. O senhor me contou os fatos. Os fatos. Mas eu vou chegar lá. Eu queria saber o que de você, né? Assim, que anseios, que desejos um professor, um pouco dessa perspectiva do professor, viu como possibilidade. Olha, de Márcia, articular. Eu acho que é assim, uma experiência, uma vivência de vida que para mim já era inseparável. Quer dizer, fazer educação é fazer política. Quer dizer, ao fazer educação em sala de aula, eu já faço política. No sentido pleno da palavra, porque eu estou trabalhando ali com a consciência da realidade, a consciência da vida social, a consciência da história, da cultura e, portanto, a consciência do direito. E portanto, eu estou no campo da política. Paulo Freire já dizia isso, era uma frase ali chave, importante, sempre citado, todo ato pedagógico é um ato político. Gramsci já tinha dito isso, enfim, não tem novidade conceitual. Mas teve novidade para mim no sentido de que, de repente, eu me vi diante de uma oportunidade de fazer, primeiro, depois de ter feito a política institucional, na reitoria da PUC, me ver diante de uma oportunidade, foi um convite feito. Naturalmente, o programa da Luiza Erundina já me fascinava na época, embora eu não a conhecesse pessoalmente. Então, eu embarquei porque era como se, bom, vamos lá, vamos fazer a gestão da cidade, vamos fazer a gestão da política, vamos levar, meu sentimento é assim, vamos levar as últimas consequências, aquilo que já é o meu compromisso de sala de aula, fazer política. Eu quero voltar um pouco à questão eu estou entusiasmada com essa história, porque eu acho que é importante, todo professor é político, mas voltar para a política pública. Sim. Política pública. Sim. Dentro da política pública, o plano nacional, porque as pessoas estão falando muito desse plano nacional, que foi aprovado em 14, nós estamos ainda em 16, está muito próximo ainda, e que as pessoas dizem que esse plano nacional será executado, não será executado, enfim. E o que a política pública, qual é a relação isso com o plano nacional? Existe relação, não existe? É uma política, não é? Como você vê isso? Neide, talvez antes de entrar nisso, vale a pena fazer uma marcação ainda. Perfeito. Uma marcação que é a seguinte, relacionada àquilo que a gente... Porque eu tenho uma visão do Plano Nacional de Educação e quero... Mas eu preciso justificar antes. Essa justificativa, eu diria o seguinte, uma política pública substantiva, ela não se define enquanto tal só pelo objeto dela. Mas ela define enquanto tal, enquanto política pública, enquanto ação da coisa pública, da res pública, e, portanto, enquanto dispositivo da democracia para realizar a vontade coletiva e realizar o direito, com algumas condições. A primeira condição é a origem da política pública. Vamos pensar concretamente agora. Concretamente. Nós temos um Plano Nacional de Educação. Bom, de onde vem? Como foi processado e a que se destina? De onde vem? Então, uma política pública, para que mereça esse nome, ela tem que ter como origem a vontade coletiva, popular, manifesta pelos diferentes atores sociais que se organizam politicamente, etc. E, portanto, no limite, vamos dizer assim, por lutas sociais. A origem de toda a política, assim como a origem de toda a lei, é a luta, no bom sentido, não é luta de briga. Sim, não é luta de briga, de é a luta no sentido político,
A luta no sentido político. De defender, de argumentar em prol de uma do esforço ideia. da articulação, de movimentar, digamos, a organização social, movimentar as instituições para que se estabeleça como dispositivo positivo da lei uma coisa que defenda, que proteja e que dê garantia à realização de um direito. Então, nesse sentido, o Plano Nacional de Educação, no meu entender, cumpre o primeiro, que eu chamaria requisito fundamental para ser uma política pública. Né? Ele vem de uma demanda que não vou repassar agora, mas tem uma história de décadas na história do país. Né? O anterior, ele foi um plano de gabinete, o plano de 2000, no governo Fernando Henrique, ele foi um plano de gabinete, de técnicos que se juntaram lá, ficou um plano complexo e ninguém nem lembra dele. E não fez a menor diferença do ponto de vista histórico. Enquanto esse sim, esse marcou. E marcou por quê? Marcou porque ele vem de uma... Em primeiro lugar, ele já nasce de um governo que tinha uma índole de participação popular, etc. Segundo, que colocou em funcionamento essa questão da origem da formulação. Então, as conferências municipais de educação, as conferências estaduais que convergem para a Conferência Nacional, em 2010, lembra disso? Converge, e depois vem aí, a partir, digamos, o documento básico que sai da CONAI para dar fundamento a um projeto de lei que deveria ser elaborado pelo Executivo. E isso acontece. Pega-se esse documento, o documento base, e o governo usa isso para... CONAI... Conferência Nacional de Educação. Bom, vamos lembrar. Então, eu quero reforçar isso que você está falando. Às vezes a sigla... Então, esse que você está falando, que é super importante as pessoas perceberem. Ou seja, primeiro critério, né? O primeiro critério, que é a base... Quer dizer, as bases se organizam do jeito que essas bases entendem, e aí tem a Conferência Nacional de Educação, mas que ela agrupa muitas associações, não é uma associação diversas, né? Exatamente. E aí vai organizando, ajudando. Isso que eu acho que é filtrar, importante reforçar. Agregar, criar alianças e reforçar quais são, o que nós queremos para a educação nos próximos 10 anos. O que nós, o coletivo de profissionais, de professores e de cidadãos, de educadores e cidadãos. Bom, a CONAI então representou isso. Aí, segundo momento, colocado o projeto de lei, apresentado no final lá do ano, então ele vai para debate. E aí, foi uma coisa extraordinária, porque o projeto de lei, o 8035 na época, né? É o projeto de lei que na história do país recebeu o maior número de emendas. Não é pouco isso. Nossa, Foram 2.900 e tantas emendas na Câmara, depois ele vai ao Senado, tem alguns ajustes, volta para a Câmara, etc. E finalmente é aprovado e convertido em lei. Então recebeu o maior número de emendas. Então, segundo critério, o processo de elaboração de uma política pública é feito na forma de uma representação, de modo representativo e participativo. Terceiro, o conteúdo mesmo disso, mas aí é óbvio, quer dizer, uma lei, uma política pública que é forjada com essa origem e com esse processo, ela só pode ter qualidade social, no seu destino. Mas ela tem que ser executada. Então, o seu processo de execução e de cumprimento também é o terceiro requisito importante para que seja público. E, de fato, o que acontece? Uma vez sancionada a lei, ela está rodando e ela tem diversos dispositivos, baseada lá nas diretrizes, são diretrizes constitucionais, ela tem ali, vai ter o Fórum Nacional de Educação que vai acompanhar, tá certo? Vai ter estudos a cada 2 anos. Não é só propor, né? Ela tem acompanhamento, exatamente, né? para poder executar. Para poder executar. O INEP, exatamente, com a responsabilidade a cada 2 anos produzir estudos de acompanhamento. Sim. O Fórum Nacional, a cada 4 anos, chamar uma Conferência Nacional de Educação para poder fazer avaliação. E assim por diante. Enquanto isso, o MEC acompanha, enquanto isso, o Conselho Nacional de Educação acompanha, as comissões de educação da Câmara e do Senado acompanham. Olha, eu estou entusiasmada, mas o programa já está terminando. Não diga. Então é uma situação passa tão rápida, tão rápido, a gente fica tão envolvida. Nem comeu, agora que a gente está crescendo, né? Então, assim, nós temos um tempo para você fazer uma recomendação, o que você quer dizer para as pessoas, assim, sobre política pública
resumidamente, que o programa está terminando. Então é o seguinte, olha, É conselho? A gente fica sempre Olha que a gente fica no sempre- aperitivo, quando a gente está começando a querer degustar o prato. Eu acho, em ele primeiro tá lugar, acho muito terminando. importante isso que vocês estão fazendo, Certo. quer dizer, trazer aqui a conversa, o debate, a troca de ideia, o compartilhamento, de modo a intensificar essa consciência de que somos todos políticos e somos todos agentes de políticas públicas, portanto, potenciais e, tomara, sempre atuais, né? Em ação, proativos, ativos, acompanhando, etc. Apesar de todas as vicissitudes que as políticas estão sujeitas, as leis estão sujeitas, e no caso o Plano Nacional, que era um foco importantíssimo de política pública, e para mim é um dos melhores exemplos de política pública bem sucedida nesse país, na sua formulação. Resta saber agora a execução, e o problema da execução está relacionado evidentemente a fundos, a recursos públicos, e aí o país agora está numa situação difícil para realizar inteiramente isso. Eu acho que não vai cumprir todas as metas, absolutamente não vai, já está claro isso, mas pelo menos a substância da coisa permaneceu. Se a gente puder aprender com isso, né, com esse exemplo do Plano Nacional, como é que se faz política pública, né? E, sobretudo, tornando-se política de Estado, ultrapassando a ideia de que política pública é política de governo. Não é política de Estado. É política que ultrapassa governos, ultrapassa projetos de partidos, porque é política que realiza a vontade coletiva da sociedade. Acho que com essa ideia que é super boa para a educação, que tem que passar além desse mandato, quer dizer, do governo, é uma coisa maior, de mais tempo, né, Alípio? Estado. Que de Estado que nós política temos de que Estado, pegar, até porque, por exemplo, eu coordeno o PIBID, que é a Iniciação à Docência, que são programas que as políticas estão propondo, acho que a PUC tem muitos programas, né, aqui que a gente vive. Então, a gente vai pensando, agradecendo a sua presença. Ficamos com a sensação que queríamos mais, mais e mais, Claro. porque realmente foi apenas desencadeamos essa conversa. Sim. Obrigado pela sua presença. Agradecemos a Márcia, como sempre provocadora também, de perguntas, e até o próximo encontro.